estrutura dos ácidos nucleicos. Então, esse assunto está dentro de genética. Nós vamos estudar a duplicação do DNA, desculpa, primeiro a estrutura do DNA e RNA. Na próxima aula a gente vai estudar duplicação e síntese de RNA e depois as sínteses de proteínas, certo? Vocês querem participar? Vocês sabem o que é DNA e RNA, não sabem? Alguém quer falar? Todo mundo aqui já ouviu falar no que é DNA e RNA, beleza, sei mais ou menos. Então, vamos lá. Então, o que é o nome DNA? DNA, gente, eu vou deixar assim, porque senão vocês não conseguem ver quando eu mostro aqui. O DNA, esse nome é do inglês ácido desoxirribonucleico. Até o final da aula vocês vão entender o que é esse nome. E o RNA, ele é um ácido ribonucleico. Então, já viu que eles são semelhantes, mas eles têm uma pequena diferença. Que pequena diferença é essa? Essa palavra aqui, ó, desoxi. Vamos entender mais na frente o que significa esse desoxi, certo? Então, tanto o DNA quanto o RNA são macromoléculas. Quando a gente fala de macromoléculas de uma célula, nós vamos ter as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. São as 3 macromoléculas principais da célula, certo? E aí, toda macromolécula ela é formada por pequenas pecinhas. No caso do DNA e do RNA, o nome dessas pecinhas é nucleotídeo. Quando a gente estiver falando de proteína, as pecinhas são aminoácidos, certo? Quando a gente estiver falando dos lipídios, as pecinhas são os ácidos graxos ou outro tipo de lipídio. Mas aí, estamos aqui falando de DNA. Então, DNA e RNA são moléculas ácidas. Então, elas têm características ácidas. Por isso que elas se chamam, tem esse nome ácido na frente. E esse nome nucleico e nucleotídeo foi porque foi primeiro visto no núcleo. Mas preste atenção, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles estão em outros lugares além do núcleo. O DNA é o único que está dentro do núcleo, mas ele também está na mitocôndria, no cloroplasto e também no citoplasma, no caso da célula não ter uma membrana nuclear. Quem não tem uma membrana nuclear? Todos os seres procariontes. As bactérias, as arqueobactérias, as cianobactérias. Então, DNA tem principalmente no núcleo. A mitocôndria tem um DNA, que é o DNA materno, que a gente recebe da nossa mãe. Então, todo mundo tem um DNA materno. Provavelmente, então, a gente tem um DNA da primeira mulher que se formou em algum momento da nossa história evolutiva. Os cloroplastos têm DNA igual a mitocôndria. Lembra por que vocês fizeram essa atividade? Que provavelmente a mitocôndria e os cloroplastos são a evolução de um processo de simbiose de um organismo procarionte no organismo eucarionte. Então, por isso que eles têm DNA. Na verdade, esse é um dos motivos que se considera essa simbiose. E no citoplasma dos organismos que não têm núcleo. E o RNA, ele basicamente só vai existir no citoplasma de todas as células. Pode ter algum RNA no núcleo? Pode, fazendo outra atividade dele lá, mas basicamente no citoplasma. Tudo bem? Todo mundo aí? Todo mundo entendeu direitinho? Vamos lá. Outra coisa importante que eu quero que vocês vejam é que o DNA tem essa estrutura aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo o mouse? Tem essa estrutura aqui, ó, que é visual, muito, muito visual. Você vê isso aqui, você tem que saber que é um DNA. E o RNA é só uma dessas fitas. Então, o DNA são uma dupla fita, o RNA é uma fita. Muito importante isso aqui agora, certo? Olha isso. A gente está falando do DNA, uma macromolécula. E eu falei para vocês que uma macromolécula é formada de pequenas pecinhas, ou tijolinhos, vamos dizer assim. Quem são esses tijolinhos? São os nucleotídeos, tá vendo aqui, ó? Nucleotídeo. Então, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeo.
Eu quero que vocês olhem aqui, nessa imagem aqui à esquerda, certo? Nós temos as duplas fitas. Então, aqui na base... Chegou mais alguém. Aqui na base a gente não consegue identificar muito bem, aí vem aqui para cima. Você vê que se repete essa estrutura. Tem um P, uma estrutura que parece um pentágono e uma estrutura quadradinha. Aí se repete, tá ligado em outra estrutura, só que aí muda a letra. Tá ligado em outra estrutura igual e muda a letra. Aqui ele vai só dando um zoom. Então, a gente vê que essa estrutura que se repete aqui, um P, um pentágono e esse quadradinho, é essa estrutura aqui, ó, um nucleotídeo. O P é um grupo fosfato, né, que ele é representado com P, por conta do inglês. Esse fosfato vai estar ligado a essa estrutura, que é um pentágono, que é uma pentose. São 5 carbonos. Pentose tem 5 carbonos. Isso é importante saber. E em uma outra ponta vai estar ligada o que a gente chama de uma base nitrogenada. Então, muito importante saber que a pentose e o fosfato, eles são semelhantes, são iguais. A pentose aqui só vai mudar um pouquinho no RNA. Mas a base nitrogenada, ela muda. Vocês vão entender. Preste atenção aqui nisso. O que é que tem que saber aqui? Que um ácido nucleico, um DNA, um RNA, é formado por inúmeros nucleotídeos, pode chegar a milhares de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, muito importante, é assunto de nota, de Enem, de prova, de vida. Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um açúcar, uma pentose, ose é açúcar, e uma base nitrogenada. Grupo fosfato, pentose, base nitrogenada. Vamos repetir 10 vezes na cabeça: fosfato, pentose e base nitrogenada. Outra coisa muito importante para saber aqui é esses carbonos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui no caso é o 5 está aqui, né, ele, na verdade, ele está aqui, mas ficou representado aqui. Preste atenção. A base nitrogenada vai estar ligado sempre no 1, e o fosfato vai estar ligado sempre no 5. E esse 3 aqui, ele vai estar disponível para ligar no próximo nucleotídeo. Vamos entender isso em seguida. Alguma dúvida? Alguém quer escrever alguma coisa no chat? Hession parou para reiniciar o PC, mas eu não posso parar, né? Não tem como. Vocês vão anotar agora ou depois, quiserem, quando forem assistir de novo, que o DNA e o RNA são macromoléculas, constituídas de unidades. Que unidades são essas? São os nucleotídeos. Então, pode ser algumas dezenas ou alguns milhares de nucleotídeos. E os nucleotídeos são formados pelo quê? Um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, também chamado de glicídio. Glicídio também é uma palavra para açúcar. Né? Glicemia, o que é a glicemia? Quando você tem muita... Quando é a dosagem de açúcar no sangue, né? Minha glicemia está alta, você está com muita glicose no sangue, isso é o que? Açúcar. Pentose, açúcar, glicídio e também carboidrato, é a mesma coisa. E uma base nitrogenada. Vamos estudar, então, agora essas bases nitrogenadas. Respira fundo, pega a caneta. Vocês vão ter que assistir isso de novo, certo? Porque quem nunca viu isso é difícil, é Professora, um pouquinho de discussão. Oi. Poderia voltar aquela outra página? Eu tava terminando de escrever uma coisinha. É rápido. Aqui. Sim, é rápido, é rápido. Não esquecendo que essa aula fica gravada, viu? Vocês já viram que eu deixo Era a só aula falar. gravada no YouTube? Terminei. Mas Obrigada. vocês sabem que eu deixo essas aulas gravadas no YouTube? Todo mundo sabe? Sim, sei. Tá. Muito bem, Pedro Henrique. Tem que ver lá no YouTube as aulas, entendeu? Então, olha só, eu fico querendo fazer com a mão, mas aí eu tenho que fazer com o mouse. Existem 5 bases nitrogenadas. Na verdade, até existe mais um aí que foi descoberto depois, mas isso aí vocês veem quando forem para a faculdade, se forem para a faculdade de biologia ou qualquer coisa parecida.
Agora o barulho está um pouquinho mais forte, né? Mas tudo bem. 5 bases nitrogenadas. A gente vai trabalhar com 4 e a uma é uma exceção. Essa que tá circulada aqui. Nomes da base nitrogenada. Nomes: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. O que, é que vocês têm que saber aqui? Primeiro, esses nomes: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. O que é que tem que saber? Que a uracila só está no RNA, apenas no RNA, certo? E ela substitui a timina. Então, assim, no DNA a gente tem adenina, guanina, citosina e timina. No RNA a gente vai ter adenina, guanina, citosina e uracila. Então, a timina não está no RNA. Tem que saber isso. Outra coisa que tem que saber. Elas são, vocês veem aqui que a adenina e a guanina, elas têm 2 anéis, certo? A estrutura dela tem 2 anéis. E a citosina, a uracila e a timina, elas só têm um anel. E isso divide elas como bases púricas e bases pirimídicas. Tem que saber. Tem que saber sim. E aí, como é que vocês fazem para saber? Qual é a pura? É a A e a G. A G, água. Água pura. Púrica. Água púrica. Água púrica. Adenina, guanina, púrica. Certo? E aí, o que não for água é pirimídica. Para não esquecer também, tipo assim, aqui tem só um anel, ela é pire, né? Ela ficou um anel pirimídica. Outra forma também, água é H2O, então tem um 2, tem 2 anéis. Bases púricas, água, água pura, adenina, guanina, pirimídica, citosina, timina e uracila. Ok. E lembrando que a uracila, ela vai estar apenas no RNA. O que mais que a gente tem que saber aqui? Decorar. Decorar. Sobre as bases, mais uma coisinha. A adenina sempre vai se ligar com a timina no DNA. Então, se aqui for RNA, aqui vai ser o quê? Uracila, professora. Isso mesmo. E a guanina vai sempre se ligar com uma citosina. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma coisa específica e tem que saber. E isso sempre vai dar certo. E aí todo professor de biologia fala isso, que é Agnaldo Timóteo, para vocês lembrarem que a adenina sempre liga com timina, e Gal Costa, para lembrar que a guanina sempre liga com a citosina. Aí eu botei aqui a André Surak, para lembrar que lá no RNA, a adenina vai se ligar com a uracila. Gostaram? É isso, basicamente. Essa é uma das coisas principais para saber dessa aula. A nível de curiosidade, não sei se pode cobrar no vestibular de vocês, porque sempre é uma novidade. Olha só. A adenina e a timina só faz 2 pontes de hidrogênio. Isso aqui que vocês estão vendo, que eu estou mostrando aqui, ó, é uma ponte de hidrogênio e outra ponte de hidrogênio. Isso aí vocês vão estudar na química, que é uma ponte de hidrogênio. É uma ligação forte, mas não tão forte, que dá para se quebrar. Adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. E a guanina e a citosina são 3 pontes de hidrogênio. Aí pergunta, qual dessas ligações é mais fácil quebrar? Uma que tem 2 pontes e uma que tem 3 pontos. A que tem 2 pontes, eu preciso de uma energia menor. A que tem 3, eu preciso de mais energia. Então, tudo isso tem a ver com a estrutura do DNA. Um local que tem muita guanina e citosina é um local mais estável. Então, isso, quando a gente está estudando na faculdade, isso explica muita coisa, certo? A alanina é um aminoácido. Da mesma forma que um nucleotídeo forma um DNA, vários aminoácidos formam uma proteína. Então, a alanina,
Esqueci agora todas as outras, porque minha cabeça está em outra coisa. Esqueci tudo, mas tudo bem. Mas alanina é aminoácido, é proteína, certo? Alguma dúvida aqui? Gente, vocês têm que sair dessa aula sabendo que adenina se liga a timina, guinaldo timóteo, e guanina se liga a citosina, gal costa. Se vocês saírem sabendo disso, é a vitória, entendeu? É a nossa vitória. Então, quando a gente vê um DNA, a gente vai sempre ver, sempre ver um G com um T, desculpa, um G com um C, um T com um A. E essa ordem, ela pode ser do jeito que for. Pode ter milhões de CG para ter um TA. Pode ter vários TAs para ter um CG. Pode ter um TA e um CG, um TA e um CG. E isso vai significar alguma coisa lá na frente. Mas, aí, sempre que vocês verem essa estrutura, então, olha só, quem está aqui no meio são as bases nitrogenadas. Quem é essa estrutura aqui de fora? Fosfato e açúcar. Então, isso pode ser também questão de vestibular. A estrutura, que fala a estrutura do corrimão, se você pensar que isso aqui é uma escada de bombeiros, o corrimão é o fosfato e o açúcar. E dentro, você vai ter as bases nitrogenadas. Ó o DNA formando aqui. O que é isso aqui? Um cromossomo. Mas na frente a gente estuda isso também. Eu queria a atenção completa de vocês. Olhem bem dentro da tela do celular, como se fosse a fofoca do ano. Eu disse a vocês que as bases nitrogenadas, essa ligação aqui, ó, do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa, é ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. Essa daqui, lateral, tá vendo? E essa daqui, vertical, que liga um nucleotídeo no outro, se chama ligação fosfodiéster. Presta atenção. Eu falei para vocês que um nucleotídeo é fosfato, pentose, base nitrogenada. Então, tá aqui, ó. Fosfato, pentose, base nitrogenada. E eles vão se ligando um atrás do outro, em uma fila indiana. Uma fila indiana é só uma pessoa atrás da outra. Então, um grupamento fosfato se liga a um carbono do nucleotídeo de cima e ao carbono do nucleotídeo de baixo. Então, é uma ligação fosfodiéster. Tudo isso é de se entender melhor na química. Meu objetivo aqui é vocês entenderem uma coisa. Os nucleotídeos se ligam a partir do fosfato. E o nome dessa ligação é fosfodiéster. Isso também é questão de prova. Fosfodiéster. E outra coisa muito importante. Quando está na extremidade, se você pegar uma molécula de DNA, ela vai ter uma extremidade 5' que é o carbono 5 aqui, e a extremidade 3', que é o carbono 3 aqui. Vai entender isso? Vai entender sim mais na frente. Daqui a pouco, nas próximas aulas também. E o que acontece? Toda vez que vai adicionar, quando vai criar um novo DNA, quando vai duplicar o DNA, ele vai ser sempre formado aqui embaixo. Vai adicionar, vem um nucleotídeo aqui para baixo. Um para baixo, um para baixo. Então, ele vai crescendo no sentido 5', 3'. Vai crescendo no sentido 5', 3'. 5', 3'. O que é que tem que saber aqui? Os nucleotídeos se ligam a partir de ligações fosfodiéster, onde o grupo fosfato se liga ao carbono do 3 de um e 5 do outro. É isso que tem que saber aqui. Só um momento. Então, esse aqui se chama um polinucleotídeo, porque olhando aqui a gente não sabe se é um DNA, se é um RNA, não dá para saber. Então, o modelo é o quê? Um fosfato, que ele vai ter um carbono 5' aqui livre, e o fosfato de baixo ligando no 3' desse, e assim vai. E aí, o que vocês veem aqui? Extremidade 5', como eu falei, e uma extremidade 3'. Ou seja,
Se eu tenho uma diferença de uma cabeça para uma outra, de uma ponta para outra, nós vamos dizer que essa molécula ela é polar. Ela tem uma polaridade, porque em cima é diferente de embaixo. É uma molécula polar. Uma é 5, outra é 3'. De novo aqui, ó, as ligações fosfodiéster, que ligam uma na outra. Uma extremidade vai ser a 5', vai ser o grupo fosfato ligado ao carbono 5, e a outra extremidade, 3', onde a hidroxila vai estar ligada ao carbono 3. Certo? 5', 3'. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Vamos agora falar um pouquinho do DNA. Essa aula é curtinha, porque é muita informação. E eu não podia iniciar um novo assunto sem vocês estarem com essa informação toda, sem ter uma base, entendeu? E aí o próximo assunto, ele também requer um pouquinho mais de tempo. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Aí o DNA, ele tem uma história com ele, que é uma história que envolve um pouco da realidade, como é a vida. Ou seja, um pouco de machismo, um pouco da época onde as mulheres não tinham o mesmo, até hoje, né? Mas era muito pior, as mulheres não tinham a mesma importância social do que o homem, mesmo uma cientista, mesmo uma doutora. Uma história dessa, semelhante, vocês podem assistir na Netflix, que é a história da Marie Curie, que foi uma química que foi responsável por descobrir as emissões de raio-x. Ela, inclusive, morreu de tanto que ela teve o contato com raio-x. Tá, então volta aqui, DNA. Lá na década de 50, antes, nessa época aqui, a Rosalind Franklin era uma cientista que estudava o DNA, mas ela fazia a partir de imagens. Ela conseguia cristalizar o DNA e a partir desses cristais ela fazia essas imagens de raio-x, né? Graças a quem? A Marie Curie. E o Watson e o Crick, James Watson e Francis Crick, trabalhavam também, sem ela saber, separadamente, cada um no seu, para entender como era a estrutura do DNA. A Rosalind tinha um aluno de doutorado, eu acho, e ele tinha essas imagens. A história é basicamente, esse aluno, inocentemente ou não, mostrou essas imagens para esses caras aqui. Eles, com o que eles já sabiam, mas 100% baseado nessa imagem da Rosalind, que é considerada uma imagem muito importante, conseguiram decifrar a estrutura do DNA e publicaram antes dela. Então, eles ganharam o Nobel por isso. Depois de muito moído, foi dado também créditos a ela, mas até hoje é conhecido como um modelo de Watson Crick. Rosalind ficou só para a gente sempre lembrar dela, mas na verdade o mérito é igualmente dela. Se não fosse pelo trabalho dela, eles talvez não tivessem descoberto essa estrutura nesse período. Boa história, se quiserem ler mais, só procurar história Rosalind Franklin, James e Francis Watson Crick, na verdade. E aí vai. O que tem que saber do DNA, professora? Você tem que saber obrigatoriamente que é uma molécula formada de duas cadeias de nucleotídeos, também chamadas de fitas. Fitas. Essas fitas são ligadas por pontes de hidrogênio. Quem é que faz as pontes de hidrogênio? As bases. Lembra? 2 para Agnaldo Timóteo e 3 para Gal Costa. Então, aqui são ligações de hidrogênio. E as ligações verticais são o quê? Ligações fosfodiéster. Essa ligação faz com que o DNA tenha uma estrutura dupla hélice, ou seja, eles estão enroladinhos, formando uma hélice. Então, uma fita dupla, certo? Ligadas, essas ligações aqui, que unem essas fitas, é uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. Se você aquecer bem quente, tipo, acho que é 90 graus, essa fita
ela pode se abrir, certo? E isso é como é feito aquele exame PCR, aquele exame não, aquela metodologia PCR, a qual faz o exame para saber se do coronavírus. Em outro momento eu falo para vocês dessa metodologia. Então, elas podem se abrir porque essas ligações são quebráveis, né? São estáveis, mas quebráveis também, com um pouquinho mais de energia. A estrutura aqui de fora é o açúcar e o fosfato, e a de dentro são as bases nitrogenadas, né? Com relação a elas serem antiparalelas, isso também se fala. Quando você diz o que é uma fita de DNA, você fala que elas são antiparalelas. Por quê? Eu não falei que elas são no sentido 5 linha, 3 linha. Então, olha essa daqui ela é 5 linha. Aí, ó, ela vem aqui, bererê, barará, subiu, desceu. Ela é 3 linha. Mas a fita que tá ligada nela, ela vem ligada assim. Por isso que ela é antiparalela. Aí, de um lado, é a 3 linha tá aqui e a 3 linha tá aqui. A 5 linha e a 5 linha. São antiparalelas, elas não estão assim. Pensa que aqui é 5 e aqui é 3, por exemplo. Elas poderiam se juntar assim, mas não é. Elas se juntam assim, elas são antiparalelas. E elas são complementares. Complementar nesse sentido, ó. Se aqui tem C, aqui tem G e se liga. Se aqui tem A, aqui tem T, vai se ligando, vai se ligando, vai se ligando. E a gente vai ver na próxima aula que quando eu quero duplicar o DNA, é só eu trazer um novo nucleotídeo para cá e eu consigo duplicar exatamente a mesma coisa. Fica igualzinho, porque são fitas complementares. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem, né, de um zoom, uma imagem plana do DNA. Uma fita é 5 linha, 3 linha, e a outra é invertida, é exatamente a inversão. Mas não é que é necessariamente igual, entendeu? Por exemplo, aqui é guanina, citosina, aqui é timina, adenina. Não é que elas são idênticas nesse sentido, é só porque elas são contrárias no sentido que aqui a outra é 5 linha, 3 linha. E sempre que for construir um novo DNA, vai sempre usar a fita que dá no sentido 5 linha, 3 linha. Esse é o sentido da replicação do DNA. Eu vou falar isso na próxima aula. Pontes de hidrogênio ligam as bases, 2 ou 3, e essa ligação aqui, ó, fosfodiéster. Vou cobrar isso em algum momento. Além disso, né, o DNA tem essa estrutura, uma função importante do DNA, né, é que o nosso DNA, o DNA de todos os seres vivos têm DNA, inclusive o vírus, né, porque o vírus é aquela de ser vivo ou não é ser vivo, não sabemos, mas tem DNA nele. Apresenta a informação genética de cada ser vivo. Então, se a sua pele é escura, se sua pele é clara, se seu cabelo é liso, se seu cabelo é encaracolado, se você é alto, se você é baixo, se você tem uma doença, se você não tem uma doença, tá tudo lá nessas letrinhas. Essas letrinhas A, T, C, G diz tudo isso a gente. Somente essa simplicidade. E o DNA ele consegue passar para os descendentes. Então, se puxa a mãe, se puxa o pai, o que foi que veio puxando? Foi o DNA. Lembrando que, com relação a essas características, o DNA traz uma boa informação, mas, por exemplo, se meu DNA fala que meu cabelo é preto e eu quero que ele seja branco, platinado, loiro, rosa, eu vou lá e pinto. Se a minha pele é clarinha e eu quero ficar com a pele bronzeada, irreconhecível, eu vou lá e me bronzeio. Então, a gente tem um fator do DNA e tem um fator externo, que é um fator ambiental. E aí isso se dá o nome de genótipo e fenótipo. Lembra que a menina lá do Big Brother falava fenotipicamente? Então, fenotipicamente é
o que a gente mostra de acordo com o ambiente. E genotipicamente é o que o nosso DNA tem. Yasmin, a senhora já falou sobre a helicase. Não, a helicase, a gente vai falar na próxima aula, que a gente vai falar sobre replicação. E a helicase é uma enzima que quebra o DNA dentro das nossas células. A Laiane está falando, professora, a senhora sabia que hoje em dia, antes do bebê nascer, os cientistas podem mudar o DNA, diferenciar a cor dos olhos, do cabelo e tal. Não pode mudar o DNA, né? Na verdade, é antiético, primeiro, isso não é correto. Mas você pode escolher qual embrião vai ter aquelas, em teoria, você pode escolher. Esse embrião apresenta o DNA de acordo para ter o olho verde, mas isso é antiético. O DNA é encontrado em todas as células do nosso corpo, saliva, cabelo, unha, para você fazer a perícia de um crime, por exemplo, qualquer célula vai ter. Aí tem umas exceções. Por exemplo, as hemácias não tem núcleo, porque ela é uma célula que se aperfeiçoou para carregar o oxigênio. Então, pode ser que existem algumas células que o DNA não possa não existir em algum momento da vida delas. Mas, sim, todas as células de todos os seres vivos, até dos vírus, têm DNA. Cílio é cabelo, cabelo também tem DNA. Saliva, porque quando você pega a saliva, tem célula na nossa boca o tempo inteiro, porque é um tecido que vai se renovando o tempo inteiro. Então, tudo tem DNA. Pelo, dente, vai-se embora. Tudo tem uma célula. Com relação ao RNA, basicamente o que a gente tinha que ter visto do DNA e RNA a gente já entendeu. Aí a gente vai ver qual é a diferença do DNA para o RNA agora, tá? Primeira diferença. O RNA é uma fita única. Ela é igualzinha ao DNA, muito igual, mas ela é uma única fita. Outra diferença que eu já falei para vocês, não tem timina. O RNA é Andressa Urach, é adenina com uracila, né? Adenina com uracila e citosina com guanina. Lembrando que guanina e adenina são puras, né? Purínicas, no sentido de purínicas, e a uracila, a citosina são pirimídicas. Então, assim, o RNA, a nível de ensino médio, é uma fita simples. Em alguns momentos, o RNA pode ter uma fita dupla. Mas, assim, é só se tiver uma questão, dizer assim, sempre que tem na biologia, sempre nunca, quase certeza de que está errado. Então, biologia sempre tem uns pequenos detalhes. O RNA não tem a mesma função do DNA, já vou falar. Outra diferença que eu falei para vocês, lembra por que um é desoxirribose e outro é ribose? Qual é a diferença? É esse desox. O que significa esse desox? Olha isso aqui, essa imagem aqui. Qual é a diferença? O jogo dos 7 erros, desse para esse. Perdeu um oxigênio. Então, desox tirou um oxigênio. Só isso, só. Por quê? Isso, quimicamente falando, faz com que essa molécula de DNA ela seja mais estável. E a gente precisa que o DNA seja estável. Se o DNA não fosse estável, a gente não teria tudo que a gente tem. Assim, cada geração poderia vir uma estrutura completamente diferente. E sempre que nasce um ser humano, vai ter as mesmas características, a não ser que tenha um defeito no DNA. Mas mesmo assim, os defeitos ocorrem numa frequência bem mais baixa do que o normal, né? Então, o que acontece? A palavra desox significa um oxigênio a menos. O DNA tem um oxigênio a menos. E o que precisa saber que significa isso? Deixa o DNA mais estável. Ponto. Acabou-se.
O RNA, ele é mais instável, porque ele é uma molécula que tem outras funções. Ele não fica guardadinho lá no núcleo com as informações essenciais para a nossa vida. O RNA vai trabalhar, vai estar trabalhando o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Por exemplo, a vacina da Pfizer, que é a vacina do coronavírus, é uma vacina de RNA, né? Então, ficou toda a preocupação com relação a ela ficar refrigerada. Por quê? Porque o RNA é uma molécula instável. Então, ela tem que estar realmente bem refrigerada. O que é uma vacina de RNA? Vai entender melhor na próxima aula. Mas o RNA, ele é uma estrutura que a função dele, uma das principais funções dele, a principal, é que ele é como se fosse a informação para produzir uma proteína. Ele é a informação para produzir uma proteína. Então, se eu tenho uma vacina de RNA, aquele RNA, ele é uma informação, ele vai chegar na célula da pessoa que tomou a vacina e vai dizer assim, olha só, eu tenho um comando aqui. Como é o comando? Aí lê o comando é produzir uma proteína. Que proteína é essa? Um pedacinho do vírus, que vai ser reconhecido pelas células do sistema imune, e o sistema imune vai criar um anticorpo. Entendeu? É isso. Então, qual é a função principal do DNA, de uma forma geral? É transferir a informação do DNA para produzir proteínas. É como se fosse assim, ó. Eu tenho uma informação num livro. O livro é o DNA, certo? E aí, eu sou professora de biologia. Então, eu seria o RNA. E a informação é a proteína. Se vocês pegarem um livro de biologia sem a professora, vamos dizer que vocês não conseguiriam entender. Uma criança de 5 anos não conseguiria entender. É uma tradução, é uma transferência. Como se o DNA ele só existe lá para dizer o que é que tem que ser feito. Vocês vão entender isso aos pouquinhos. Ó, vai ter o DNA aqui, aí vão vir moléculas e desse DNA produz um RNA. Aí esse RNA aqui, ele consegue sair e ser lido. Vai entender isso em seguida. Outra função do RNA é que eles podem atuar como enzimas, certo? Além de só mensageiros. As 3 formas mais importantes do RNA, que a gente vai ver isso quando a gente estudar síntese de proteínas, são essas 3. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomo. O que é o RNA mensageiro? Ele é exatamente a cópia do DNA. Então, se o DNA é ATCG, ele vai ser UAGC. É exatamente a cópia do DNA. Acontecem umas coisas que vai acontecer que eu vou explicar para vocês, que pode acontecer umas mudanças antes dele virar a proteína. E aí, esse RNA mensageiro, ele vai ser lido pelo um ribossomo, ele passa assim dentro do ribossomo, tipo uma xerox, tipo um scanner, e aí vai trazendo e vai produzindo a proteína. Eu sei que parece muito viajoso, mas depois vocês vão entender. O RNA transportador é uma molécula de RNA que forma ela sozinha, né? Sozinha não, ela com a ajuda de outras moléculas, forma essa estrutura aqui que parece um adaptador, um T, enfim. Essa estrutura que vai trazer essa bolinha verde aqui é um aminoácido. Então, cada RNA transportador transporta um aminoácido. Então, o RNA mensageiro vem aqui, aí ele fala, opa, eu quero agora tal aminoácido. Aí é um transportador que vem esse aminoácido para cá, certo? E o RNA ribossômico é um RNA que vai se juntar com outras proteínas, formam uma estrutura grandona, e é nessa estrutura que o RNA mensageiro passa, o RNA transportador vem e forma a proteína. Ou seja, qual a função do RNA? Produzir a proteína. Trabalhando nas 3 etapas. Próxima aula vocês vão entender isso, eu juro, tá? Aqui qual é o objetivo dessa aula? É vocês saberem o que é um DNA e um RNA.
qual a estrutura deles, porque aí a partir disso a gente vai conseguir ir construindo o nosso conhecimento. Tudo isso aqui a gente vai entender melhor nas próximas aulas, né? Vamos fazer uns exercícios para ver se vocês estão vivos, ok? Vamos lá. Uma coisa que eu não expliquei para vocês. Presta atenção aqui. Essa é uma questão que pode sempre cair. Ó, só existem 4 bases. E a adenina sempre liga com timina e a citosina sempre liga com guanina. Então, se eu sei a quantidade da adenina no DNA, eu sei a quantidade de quê? De timina. Por quê? Porque uma adenina vai precisar de uma timina. Então, se eu tenho 5 adeninas, eu tenho que ter 5 timinas. Olha a questão. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é a molécula biológica que carrega as informações genéticas de um determinado organismo. Ok. Considere que o homem tem um total de 600 nucleotídeos. Então, ele tem 600... Deixa eu botar aqui em outra... Inserir... Caixa de texto. Computador lento. Ele tem 600 ou 6.000? 6.000 nucleotídeos. Ah, tá. Meu teclado não tá funcionando. Tem que pegar outro. 6.000 nucleotídeos. Mas é besteira. Então, aí ele fala assim, 30% é adenina. 30% é adenina. Eu só quero que vocês me respondam uma coisa. Quantos por cento é timina? Só preciso dessa informação de vocês. Quanto por cento é timina? Não quero o resultado final, eu quero quantos por cento é timina. Se a adenina é 30, timina é quanto? 30%. 30%. E aí faz um total de quanto? Esse total aqui de adenina com 30 com 30. Só somar. Somar você sabe. 60. 60. De 60, falta quanto para 100? 40. 40. Falta 40. E aí, como é que divide esse 40 aqui? Como é que faz? Falta quem para dividir? É 40 de citosina e 40 de guanina, é isso? Aí fica Não, 40, acho que é 20 de um e 20 do outro, não? 20 de guanina e 20 de citosina. É isso. O resto é matemática. Então, vai ter que pegar, assim, 0,3% de 6.000, entendeu? 0,3%. Aí é só, ó, eu até botei aqui, porque pra gente não perder tempo. Aí você multiplica 30% de 6.000 é 1.800, entendeu? Aí pronto, achou 1.800, achou o resto. Ok, é basicamente isso a questão. Essa questão, na verdade, eu trouxe ela porque eu não falei lá na aula. Então, se vocês souberem a porcentagem de um, vocês vão saber de todos os outros. Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu esse aqui? Queridos alunos. Mel? Como é? Não, professora, João Vitor, não entendeu, não. Pode fazer de novo? Vamos lá, João Vitor, presta atenção. Eita, tá quente, que a porta tá fechada. Existe um fundamento básico. Todo A vai se juntar com um T. Toda adenina vai ter uma timina. E todo guanina vai ter uma citosina. Se eu tiver uma adenina, eu tenho uma timina. Se eu tiver 2 citosinas, eu tenho 2 guaninas. Lembra que elas são complementares? Tem que ser a mesma quantidade. Certo. Se eu sei que tudo é 100%, tudo é 100%. Se eu tenho uma quantidade, ela é 100%, entendeu? 100% pode ser, por exemplo, aqui como ele falou, 6.000.
Aí vamos, porque trabalhou em porcentagem, mas vamos dizer que ele dissesse que existem 30 adeninas. Ele trabalhou em porcentagem, mas aí poderia ter trabalhado com números normal. Ele disse que tinha 30 adeninas. Então, quantas timinas eu tenho? 30. 30, isso. Aí sobrou quanto? 30 com 30 dá 60. 60. Sobra 20 e 20. Exatamente. Que no caso é 40 e tem que dividir para a guanina e para a citosina. Com esse raciocínio, você consegue responder qualquer questão dessa. O resto é matemática, porque no caso é uma questão de porcentagem. Mas ele pode dizer, eu tenho 25% de timina. Aí você já raciocina tudo. Se a timina é 25, a guanina é 25. E o resto tem que dividir para 2 e achar. Professora, Oi. mas tipo assim, e na hora da prova, vai estar esse mesmo nome, tinina e adenina, ou vai estar, pode ser outros nomes? Só tem esses nomes. Se E ele pode quiser, mudar a porcentagem? A com quantidade a certeza, porcentagem pode mudar? com certeza. Pode ter 10% de adenina, pode ser 5% de adenina, pode ser qualquer porcentagem. O total vai ser 100%, entendeu? Aham. O que tem que saber é que a mesma quantidade de adenina vai para a timina e a mesma quantidade de guanina vai para a citosina. Pronto. Certo. O resto é matemática, entendeu? Uhum. Eu tô vendo no chat, sim. Todo mundo aqui falou e tal, Miguel falou, Miguel falou, eu faço de outro jeito, não tem problema. Se vocês, na cabeça de vocês, se vocês acharem outro jeito, beleza, certo? Não tem problema nenhum. Posso continuar? Sim. Ó, são exemplos de ácidos nucleicos. Todo mundo lê e responde aí. Quais são, dentro dessas opções? Proteínas e lipídios, DNA, RNA, monossacarídeos, sacarídeos, adenina, guanina, timina e uracila. Letra Letra. C, professora. Letra o quê? Não é B, não? DNA e RNA? Exatamente, são os ácidos nucleicos. Amor de Deus. Adenina, timina e uracila são bases nitrogenadas, que faz parte do ácido nucleico, faz parte do nucleotídeo. Próxima questão. Os ácidos nucleicos são formados por monômeros chamados de nucleopídeos, nucleoides, nucleotídeos, nucleus ou nucleoplasmos. Letra C, nucleotídeos, tá vendo? Só para saber se vocês estão vivos. Gente, que calor, meu Deus do céu. Assinale a alternativa incorreta. O nome do ácido nucleico que indica que as moléculas de DNA e RNA são ácidas e foram identificadas Como é? Incorreta. O nome ácido nucleico indica que as moléculas. Alguém está com o microfone ligado, Tachiano? Indica que o DNA e RNA são ácidas e foram identificadas a princípio no núcleo. Tá certo ou tá errado? Errado. Tá certo. Elas foram. Não sei se tem alguém aqui para entrar. Acho que não tem ninguém para entrar. Não. Não tem, tá aparecendo ninguém para entrar, não. Tá certo. O nome ácido nucleico significa que são moléculas ácidas e foram identificadas no núcleo. Depois viu que está em outros lugares. O DNA é encontrado no núcleo, correto, formando os cromossomos, correto, e partes dos núcleos. E também em pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ligar só na hora de falar. Correto. O ácido ribonucleico, que é o RNA, é encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citosol, na mitocôndria e no cloroplasto? Falso, falso. Isso, tá errado. RNA é só citoplasma. Tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas menores, os nucleotídeos, ok? As bases existentes na molécula DNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Gente, isso aqui tá errado também. Não é uracila, é timina.
O ácido ribonucleico é encontrado no núcleo, nos ribossomos, no citosol e na mitocôndria. Tá errado essa questão, tem duas questões erradas aqui. Gente, porque aqui seria o ácido desoxirribonucleico. E esse aqui tá errado porque no DNA não é uracilo, é timina. Muito que bem. Aí, ó, uma questão da PUC. Fácil dessa. Qual a questão? Ele quer saber como é o nome dessa estrutura e dessa estrutura. Aqui, ó. Aqui é o quê? O número 1 é o quê? Darará. E o 2 é o quê? Qual é a letra? Letra. Gente, tá aqui no meio é o quê? É um açúcar. É a desoxirribose. Fosfato. E o que vai estar sempre aqui, nessa pontinha aqui, é a base nitrogenada. Ó, o que liga eles é o fosfato. Então, ó, fosfato. E o fosfato vai estar ligado sempre em quê? No açúcar, né? Que aí ele botou sacanagem, botou desoxirribose. Ribose é o açúcar, ose é açúcar. E a base nitrogenada é o que está aqui sozinho. Então, letra C. Eu mostrei essa imagem para vocês aqui 50 vezes. Letra C. Fosfato ligado no açúcar e açúcar ligado na base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser divididas em púricas e pirimídicas. Assinale a alternativa que contém o nome das bases pirimídicas. E aí, gente? Eu falei 50 vezes também. Qual é a púrica? Qual é o mnemônico que a gente decorou para púrica? A púrica. Ah, desculpa, ele quer saber a pirimídica. Qual é a pirimídica? Pirimídica, todo mundo botou o quê? C. Citosina. Não. Guanina, timina e uracilo. Pronto, verdade. Não, não é, porque a guanina é de água pura. Não é C. Ó, citosina, timina e uracila. O que tiver A e G não pode ser, porque é água pura. Ó, G não pode, G não pode, A não pode, A não pode. Então, letra D. Letra D, professor, isso mesmo. Acabou? Acabou. Vou encerrar a gravação, peraí. Deixa eu encerrar a gravação. Interromper a gravação. Ai, ai. Gente, vou interromper a gravação, aí eu vou continuar falando com vocês. Beijo, tchau. Quer dizer, para a aula e para o YouTube. Interromper a gravação.